Casa dividida não prospera. Você já ouviu isso? Sim, em algum momento você já deve ter ouvido essa expressão na sua caminhada. Pois bem, esta expressão está aqui no contexto do Evangelho de Marcos, capítulo 3. Seja bem-vindo a este devocional. Eu sou a pastora Ana e quero compartilhar com você um pouquinho desse maná, desse pão fresquinho do céu, que vem direto do céu. Sim, a palavra de Deus, ela é o alimento que nos sustenta, que nos fortalece. Ou seja, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da parte do Senhor. Shalom, shalom, bora lá se alimentar desta palavra em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, fala conosco através das entrelinhas, revela a nós o que de fato o Senhor quer, não aquilo, Senhor, que o nosso entendimento venha querer trazer à luz, mas que o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida, possa se revelar a nós de uma forma ímpar. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos, ele tem aqui algumas situações diferentes, contextos assim que nos levam, de um extremo ao outro. O capítulo em si começa falando do homem da mão ressequida. E diz assim o contexto bíblico. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos e estavam observando a Jesus para ver se o curaria. Dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. É importante a gente entender que o sentimento daqueles homens, daqueles fariseus, daqueles hipócritas, daqueles doutores da lei, era um sentimento ali que trazia uma dureza tão grande no coração deles que os impedia de enxergar o ser humano, as pessoas, a necessidade do outro. Tamanha era a dureza dos seus corações. Em alguns momentos nas nossas vidas, tamanha será a dureza do coração do homem que ele vai se prender na sua verdade. Ele vai ali, não, eu vou fazer desta forma, daqui para frente será assim, e aí cabe a ele decidir. Ele quer viver simplesmente a sua maneira, fazendo do seu próprio entendimento e acabar sozinho? Será que vale a pena você sair levando tudo no peito e de repente não se condoer com ninguém, não ter amor por ninguém, não se preocupar com os sentimentos de ninguém e acabar só? Porque o amor, ele precisa ser relevante. Porque Jesus, ele era relevante em relação ao amor. Ele não era condizente com ali, o pecado, nem com coisas erradas. Não. Jesus, ele, um homem de princípios, caminhava sobre princípios e ele disse em determinados momentos que não veio abolir a lei, mas veio para cumpri-la. Porém, aquele sentimento, que aqueles homens, eles tinham aquela dureza no coração, não era o que Jesus exalava. Dando continuidade, nós vamos ver aqui que Jesus se retira. A cura de muitos à beira-mar. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom,
Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Jesus, ele atraía as pessoas. Aquela essência era tão assim estonteante, era algo assim tão fenomenal, que as pessoas entendiam que um toque era o suficiente. E ali as pessoas comprimiam para querer ali, né, extrair um pouquinho daquela essência. Você já imaginou que coisa surreal? Um ser humano, né, Jesus ali na sua forma humana, conseguir transmitir isso, enquanto muitos hoje, eles acabam atraindo pelo seu status e pela ali a sua influência, pela as suas conexões. Jesus não tinha nada disso. Jesus não atraía as pessoas por conexões, por network, por ali as pessoas se beneficiarem de algo material. Não. As pessoas, elas queriam ser curadas, elas queriam ser transformadas. É como se espiritualmente aquela fonte que estava jorrando dele atraía as pessoas a querer ali se saciar, sabe? Sacia minha sede, lava o meu interior. Isso é acessível na sua vida se você ler a Bíblia, se você medita na palavra, se principalmente você coloca em prática, você sacia sua sede e ajuda a saciar a sede de outras pessoas também. A escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Ozelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Percebe que aquela característica que ficou aqui marcada e que se sobressaiu foi a característica do traidor. É o único dentre eles aqui que tem algo além, que fala, né? O traidor. Quem o traiu. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo. Jesus, sendo filho de Deus, ele não fez sozinho. Ele teve 12. Eu quero dizer para você que por mais que em algum momento da sua vida pessoas tenham te decepcionado, e por mais que em algum momento você fale assim: eu quero ficar sozinha, não quero mais ajuda de ninguém. Olha, trata sua alma, busca a cura em Cristo, porque não adianta. Sozinhos nós não vamos para lugar nenhum. E quando nós compreendemos isso, é libertador. A blasfêmia dos escribas. Versículo 20. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu.
e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Não tem essa. O espírito que habitava em Jesus era o Espírito Santo. Como que pode, né, eles trazerem ali que esse espírito excelente era um espírito ali oriundo, né? Misericórdia. Qual espírito nós temos exalado? Né? Nós precisamos exalar a presença do Espírito Santo. E realmente, né? Tudo que você começa a fazer, essa lição, isso que Jesus falou em parábolas, serve para nós aplicarmos em diversas áreas das nossas vidas. Porque eu ouvi algo, né? Não faz muito tempo, se eu não me engano, foi no Mentorcast. E ali ele falava o seguinte, que quando dois, né, principalmente o casal, eles não concordam com algo, aquilo tende a dar errado, né? Aquilo não vai prosperar. Ele até citou um exemplo, o marido quer comprar uma moto e a mulher pega e fala assim: ah, tudo bem, eu me vejo andando nessa moto. Ela pode ali não ser o sonho da vida dela, mas ela concordou, ela se vê andando naquela moto. Agora, ela poderia reagir de outra maneira, dizer assim: eu não gosto de moto, não suporto moto, mas como é o seu sonho, faça. Isso não vai dar certo, porque tem ali uma divisão declarada que pode trazer ali uma maldição sobre a vida de ambos, não vai prosperar. E então eu vejo o seguinte, que Jesus ele trouxe uma grande lição. Ele trouxe ali a resposta para aqueles homens, mas também deixou muito aqui nas entrelinhas. Medite mais e reflita mais nesse trecho aqui do versículo 20 ao 28, amém? Para terminarmos e orarmos em nome de Jesus, a família de Jesus. 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Entenda bem, Jesus aqui ele não estava menosprezando sua família, não estava ali sendo rebelde com a sua mãe, mas o ministério dele, o tempo dele havia chegado. Não tinha mais como retroceder. Dali para frente, Jesus tinha que fazer aquilo que ele nasceu para fazer, cumprir a sua missão. E dali em diante, ele precisava revelar coisas do alto e ali se posicionar. Eu quero dizer para você que chega um momento nas nossas vidas da maturidade, de vivermos de acordo com aquilo que decidimos ser, naquilo que nós de fato entendemos que somos. Então, você pode passar uma vida inteira numa quebra de braço com alguém, querendo medir forças, ou você pode chegar no consenso de entender qual é o seu papel nessa história
e ali tomar posse daquilo que é seu por direito e extrair o melhor da situação. Não adianta você querer ficar numa queda de braço, querendo ali fazer sobressair a sua vontade e viver uma vida infeliz, ou viver uma vida ali desejando o mal para o outro com o intuito de se algum dia se beneficiar. Não adianta. Ou você chega no consenso de não, chegou meu tempo, a maturidade chegou, vai ser assim, vou conduzir dessa maneira, vou me posicionar e vida que segue, ou o negócio fica estreito. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigado, Pai, por nos escolher para vivermos uma vida devocional. Senhor, a nossa vida é com base na tua palavra, o Senhor é o nosso fundamento, o Senhor é o nosso alicerce. E que assim o seja ao longo deste dia, dos nossos afazeres, que esta mensagem possa permear a nossa mente, o nosso coração. E ali, Senhor, enquanto nós estivermos caminhando, que o Senhor traga à luz aquilo que necessitamos de acordo com a tua palavra para aplicarmos e ali conseguirmos nos sobressair. Ah, Espírito Santo, que sejamos sábios, que sejamos ali, Senhor, ousados e que possamos romper em fé. Muito obrigado, Senhor. Espírito Santo de Deus, é sempre uma honra poder estar na tua presença e na tua companhia. Permaneça conosco. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Eu tenho a plena certeza que de tudo que eu falei aqui, tudo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao seu coração, algo foi relevante. E se de fato fez sentido para você, compartilha aí com no mínimo metade dos seus contatos. Não estipule aí, eu tenho até falado, no mínimo 7 pessoas, que é o número da perfeição, ok, mas seja ousado, vá além, seja um propagador da palavra. Se não inscreveu no canal ainda, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, que estamos aí para soltar alguns vídeos de conteúdos aonde você vai poder aprender um pouquinho mais da palavra e poder aí ser fortalecido. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Shalom.